Chegando agora é o Kifuri Filho. O Kifuri Pai está conosco aqui, neste Linha de Passe que está começando para falar dessa intensa briga pela liderança no Campeonato Brasileiro, equipe se aproximando lá também de Flamengo, de São Paulo, o que aconteceu nesse final de semana. Vamos falar sobre, claro, continuar falando sobre Filipão, até porque o Santos resgatou o Cuca, que não é tão das antigas, né? Campeão brasileiro em 2016 com o Palmeiras, mas que no retorno do Palmeiras não foi tão bem. Cuca será o novo treinador do Santos aí para esse resto de ano e tem contrato aí até o final do ano que vem. E Neymar, hein? Continua dando o que falar. Você acreditou no desabafo de Neymar? Linha de Passe está começando. Muito bem, fã de esportes. Chegando com linha de passe desta segunda-feira, linha de passe, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está terminando o primeiro turno, né? Estamos chegando aí próximos à 19ª rodada e o Flamengo permanece na liderança com o São Paulo ali na cola, né? Continua o São Paulo ali na cola do Flamengo e a briga ali por esse título do Campeonato Brasileiro. Concentrado nesse momento, que ainda é muito cedo, claro, mas concentrado nos dois. Só que com outros clubes chegando também. O Atlético Mineiro acabou de perder uma grande chance de colar com 29 pontos. Empatou com o Bahia, perdeu uma grande chance, porque apesar de jogar fora de casa, estava vencendo com gol nos acréscimos, 2-1. Acabou tomando um gol também nos acréscimos e deixou escapar a possibilidade de chegar aos 29 pontos, que é a mesma pontuação do Internacional, que venceu o Botafogo, venceu muito bem nesse final de semana, 3-0, e tá ali coladinho também. Então tem outras equipes ali de olho nas posições de São Paulo e Flamengo. É uma semana que vai começar o agosto louco, né? Porque várias equipes estarão envolvidas em 3 competições, além do Brasileiro. Vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil também. E o São Paulo, que não está em Libertadores nem Copa do Brasil, estará na Sul-Americana. Então, alguns outros clubes que terão uma semana cheia de trabalho para repouso, para recuperação de atletas, podem até se aproveitar. Se bem que a Copa do Mundo já provou que a parada para alguns não adianta nada. Alguns técnicos, inclusive, caíram após a parada dos clubes para a Copa do Mundo. Linha 16 é o número da rodada. Hashtag Linha 16. Participe conosco, com Leonardo Bertozzi, com o Juca Kifuri, com Eduardo Tironi e também com o Jean Oddi. E a primeira pergunta é justamente sobre líder e vice-líder. Sobre o Flamengo, que venceu o Sport por 4-1, e o São Paulo, que venceu por 2-0 a equipe do Cruzeiro fora de casa. Quem está jogando melhor? É o Flamengo ou o São Paulo? Eu pergunto para você de casa e aqui à mesa, a primeira vai para o Juca. Veja bem. Tudo bem, né? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Todos e a todas. Veja bem. Veja bem. A melhor campanha depois do fim da Copa do Mundo, retorno do Brasileirão, é disparadamente, indiscutivelmente, a do São Paulo. São Paulo ganhou 9 de 12 pontos dificílimos. O jogo que perdeu para o Grêmio, perdeu de virada, podendo ter matado o jogo no primeiro tempo ainda. Né? Ganhou do Flamengo, líder. Ganhou de um jogo, se tecnicamente não tem o mesmo valor da vitória contra o Flamengo e contra o Cruzeiro no Mineirão, psicologicamente tem, que era o clássico contra o Corinthians. Então, isso para mim é indiscutível. Não ver isso, eu escrevi isso, exaltei isso, e houve corintiano que reclamasse, o Corinthians também ganhou 9 pontos. Sim, ganhou 9 pontos. Do Botafogo em São Paulo, o Cássio sabe como. Do Vasco em Brasília, se o jogo em São Januário, provavelmente seria mais complicado. E do Cruzeiro em São Paulo. Mas o tem clássico, mérito, né? Convenhamos. Não, sem dúvida que tem. Não, e fez um belíssimo segundo tempo ontem em Brasília. É evidente que o Corinthians está se arrumando de tirar o chapéu, que o time consiga, que o técnico consiga, mas enfim. Então, não dá para comparar os 9 pontos do São Paulo com nenhum ponto dos outros. Agora, o Flamengo segue líder, ganhou ontem categoricamente 4-1 sobre o Sport. Eu acho que o grande mérito do Flamengo, e tomara que continue assim, e certamente se o Flamengo continuar na frente, seguirá assim, é botar 56 mil pessoas de novo no Maracanã. Isso é muito legal, né, de a gente ver.
Mas eu acho que nós vamos entrar agora num momento do campeonato em que o Flamengo terá jogos mais difíceis pela frente do que o São Paulo. São Paulo não é aquele time que você se maravilhe, né? É aquele time da eficácia, é o time que em 2 contra-ataques mata o Cruzeiro, é o time que faz o que fez contra o Corinthians e que mudou completamente da água para o vinho nesse período em que o Aguirre pôde treiná-lo. É um outro time. O Reinaldo jogando um futebol, o Reinaldo fez ontem um passe que me lembrou o Gerson nos bons tempos. Uma virada de jogo da direita para a esquerda, um passe de 50 metros, né, que origina o primeiro gol do São Paulo, que é de tirar o chapéu. Né? Então, eu te diria, eu não sei quem está jogando melhor, eu sei quem está jogando, quem está fazendo a melhor campanha e quem está surpreendendo e, nesse aspecto, quem está sendo mais admirável. Neste momento, eu admiro mais o desempenho do São Paulo do que de qualquer outro time que esteja disputando o Brasileirão. Quem está jogando mais, Cheroni? Ou jogando melhor? Eu acho que a questão do pós-Copa é quem foi mais desafiado. E aí acho que não há dúvida de que o São Paulo foi mais desafiado. Pergunta pro São Paulino antes de começar a sequência, fala, quantos pontos você quer fazer nesses 12? Muitos abraçariam 4. Pô, se eu empatar 4 jogos aí, empatar 3 em casa, ou ganhar 1, perder, tá ótimo. Fez 9. Fez 9, sendo que 3 deles foram contra o líder, na casa do líder, com o estádio lotado, num jogo que o Flamengo deveria ganhar para abrir distância, e aconteceu justamente o contrário. O São Paulo ganhou. Vale lembrar, o São Paulo, quando parou o campeonato para a Copa do Mundo, a distância era de 4 pontos, certo? Certo. Depois dessa tempestade que o São Paulo passou, enfrentando esses 4 adversários muito difíceis, 3 deles fora de casa, um clássico contra um time que normalmente complica muito para o São Paulo, essa diferença caiu para 2. Então é quase como que se o São Paulo antes da Copa poderia brigar e depois da Copa vai brigar. É mais ou menos isso. Então, do ponto de vista de desafiado, não tem a menor dúvida que o São Paulo foi mais desafiado. Joga pouco com a bola? Joga pouco com a bola. Sim, joga pouco com a bola. E jogar pouco com a bola e saber o que fazer com ela quando está com ela é um trunfo muito forte num campeonato brasileiro. Que você precisa fazer ponto fora de casa, não pode tomar muito gol fora de casa, tem que pontuar fora de casa, tem que fazer o possível fora de casa. E acho que o jogo de ontem é um ótimo exemplo. O São Paulo teve menos posse de bola, como sempre tem. E o primeiro gol sai de um contra-ataque mortal de Almanac. 5 toques na bola, bola lá dentro. E o segundo gol também. Então, tirar méritos do São Paulo porque ele joga sem a bola, eu acho um pouco demais. Até fiz um levantamento aqui sobre os times que fora de casa ficam um pouco com a bola. O São Paulo é um deles, de fato. O São Paulo é o 16º time que menos fica com a bola quando joga fora de casa. 44,73% de posse de bola. Os primeiros, o primeiro, Atlético Paranaense, último colocado do Brasileirão. Segundo, Grêmio, tá ali e é uma característica do Grêmio. Terceiro, Cruzeiro, meio da tabela. Quarto, Palmeiras, tentando se aproximar. Quinto, Corinthians, brigando. Sexto, Bahia, acabou de empatar com o Atlético Paranaense. Saiu da zona do rebaixamento com esse gol de empate. Pois é. Então, tá lá embaixo. Então, de todos esses times que estão lá em cima e que ficam muito com a bola fora de campo, poucos deles estão... Aliás, nenhum deles está brigando, de fato, pelo campeonato até agora. O Flamengo, que é o líder, não é um time que fica com a bola o tempo todo. É o décimo. É o décimo. Décimo colocado, 47,47%. Então, acho que isso tem um mérito enorme do São Paulo. Acho que, por muitos anos, o São Paulo, desde a volta do Muricy, da última volta do Muricy, que ele falou, não, eu quero fazer um outro tipo de jogo, eu quero jogar com a posse de bola, tarará, que o São Paulo vem tentando fazer isso com ele e depois com outros treinadores que vieram, a não ser com o Bausa, talvez um pouco menos, mas o São Paulo sempre fracassou nisso. O São Paulo, vamos lembrar, o São Paulo do ano passado e de alguns anos atrás, era o time que tinha a bola o tempo todo e que tomava um contra-ataque e perdia jogo. Agora é o contrário. Agora é o time que tem uma defesa que é sólida, apesar de um goleiro ainda inseguro, e que é mortal nos contra-ataques. O São Paulo não consegue... agora posso queimar a língua na próxima rodada, mas o São Paulo joga duro todos os jogos. Não tem mais o São Paulo
que de 2 anos atrás, que chegava, tomava um gol, acabava o jogo e estava tudo certo. Você falou na sua conta que se fizesse 4 pontos dos 12 estaria bom. Eu acho até que não. Eu acho que se fizesse 7 estaria muito bom. Sim. Fazendo 9 está ótimo. Se tivesse perdido 3 dos 4 jogos, não seria nenhuma normalidade. Não, claro que não. 3 jogos fora E contra não times estaria grandes. disputando, não seria candidato a coisa nenhuma. Sim. Não é porque o Flamengo teria e outros teriam ultrapassado. Porque essa para mim que é a questão. O São Paulo tinha pela frente uma quadra que provavelmente permitiria ao Inter passá-lo, ao Galo passá-lo, ao Palmeiras, e o Flamengo sair. E ele está ali a 2 pontos. Agora os outros que se virem. Porque ele tem o Vasco aqui, a Chapecoense aqui. Nada fácil, porque não tem jogo fácil. Tem o Sport fora no meio dos Sport dois. fora. Sim, que Não, dos só jogos pra fora te dar é uma bom ter... sequência. Quer dizer, agora é possível você imaginar que o São Paulo vai fazer 9 pontos nos 3 jogos que tem pela frente. E quero ver o Flamengo fazer. Com os jogos que tem pela frente. A gente vai passar daqui a pouco a sequência dos dois. Isso. Acho que vai ser um bom teste pro É Flamengo. isso. O Flamengo é líder, o Mas líder do também campeonato. tá num outro contexto agora, né? O Flamengo fará Copa os do próximos Brasil. 3 jogos Isso. com Copa do Brasil e Libertadores no meio, ou seja, o Flamengo pode começar a rodar o elenco também. Sem poupar, não, mas ainda viu a entrevista? Foi muito claro o Barbeiro dizendo que não tem time alternativo. Não, tudo bem. Todo treinador fala isso, né, Juca? Não tem time alternativo, não estou priorizando competição nem nada, mas chega uma hora que o negócio aperta. O Renato, por outro lado, mostrou com clareza que não Tem vai esse jogar dis- com o time titular contra o Flamengo. Tem esse discurso, o meu time não tem 11 titulares, tem 15, 16, 17 titulares, tudo isso é muito bonito, Claro. motivador, legal, da boca pra fora, e acho que o treinador tem que fazer isso mesmo, dar moral e tal, ó, você tá aqui, ó, conto com você e tal, bacana, tudo bem pra estimular a competitividade também, isso tudo o discurso do treinador vale. Pra nós aqui, Isso. sim, uma hora, ele vai olhar, não, pera um pouquinho, aqui vai o Geovânio, são boas peças, tem elenco. Aqui, vou tirar o Marlos. Bom, tem o Vitinho, vou vou mexer, tirando. o Vitinho tá lá. Uma hora o Coelhar pode, né, sentir um pouquinho mais. Se sou então ele, vamos- quarta-feira Enfim, contra o Grêmio, eu jogo com o time reserva. Alternativo, não. Difícil trocar todos, mas o Aí vai ser o ponto, clássico alternativo, né? Então, o ponto é o seguinte, são 9 jogos em agosto. Não dá pra ninguém jogar os 9. Talvez o goleiro. De resto, ninguém. Ninguém. Os caras não são máquinas. Então a questão é, onde é que vai estar a minha prioridade? Sendo líder do brasileiro, claro que a minha prioridade seria brasileiro, Libertadores, que é muito importante também, é um confronto difícil. E, de fato, a Copa do Brasil viria por último. É mais fácil falar do que fazer, né? O Maracanã vai estar lotado, sabe? O torcedor vai empurrar. Então, acho difícil também que seja um time muito mudado. Mas acho que algumas peças faria bem em mudar. Sobre a questão da briga pela liderança. Para o torcedor neutro, é evidente que agrada mais ao olhar ver o Flamengo, porque o Flamengo trabalha melhor a bola, do que ver o São Paulo. Agora, pro torcedor do São Paulo, né, vamos combinar um negócio. Pelo que ele ganhou nos últimos 10 anos, é a última coisa que ele está se preocupando agora, né? Ele quer a bola na casinha, os pontos na tabela e falar que depois de muito tempo está brigando para ganhar o título, né? Em outros anos esboçou brigar pelo título, mas Tem esse nunca brigou contexto de ainda, fato. né? O São Paulo tá numa fila, tem uma pressão imensa, quase caiu ano passado. Acho que isso é importante ser destacado, né? E assim, eu acho que existe mérito em montar um bom time reativo. Porque, como a gente viu nos últimos jogos, o contra-ataque do São Paulo ele não é aleatório. Ele é claramente bem treinado. Cada um sabe a movimentação que tem que fazer, onde a bola vai ser enfiada, se um passar para lá, quem vai passar para cá. Tudo isso me parece coisa muito bem organizada. Não é uma coisa assim, ao acaso, o cara roubou a bola, cada um se vira. Acho que isso tem um mérito muito grande. Qual que é a minha dúvida agora? Todo mundo já entendeu qual é a do São Paulo, nesse momento do campeonato. Então, é claro, o time grande, no jogo grande, ele se sente mais responsável por jogar do que o time menor. Então a gente pode pensar que pode vir uma tabela mais fácil, mas que vai oferecer outros tipos de desafio ao São Paulo. É Como verdade. equipes também que não gostam de ficar com a bola. Também. Agora, por exemplo, contra o Corinthians, num clássico, o São Paulo teve que se impor e desenrolou ali com a bola parada, mas desenrolou. Conseguiu desenrolar um jogo que o adversário queria amarrar, queria travar um pouquinho mais. Outros jogos assim também, né? Contra o Santos foi exatamente isso. Então, Jogou o Salvador, o Diego já Souza passou. ali. É. Agora, como é que vai ser contra os times menores, né? Que vão fechar ali a entrada da área e o São Paulo vai ter que
que achar maneiras de vencer. Tô curioso. E acho que tem jogadores para isso, né? Tem um Nenê, tem um Everton que tem drible, o Rojas também é capaz de fazer 1 contra 1. Então, acho que o São Paulo tem armas para superar esse teste. E a questão do Flamengo, acho que é mais mesmo uma sequência de jogos. Né, Léo? Sim. Quer dizer, tem... É time, né? É time. Tem de novo aquela coisa de dizer, escuta aqui, isso aqui isso aqui é o São Paulo. Exato. E o Flamengo, a questão é de como vai lidar com a sequência, porque a exigência física vai ser muito grande, mas eu acho que também que o Flamengo, embora o São Paulo tenha conseguido ontem, com 3 desfalques importantes, ganhar um jogo de ontem, mais isso, 3 desfalques o Flamengo me parece ter mais de onde tirar, principalmente do meio pra frente. Ah, sim, né? Com certeza. Sem dúvida. Então, acho que essa que é a questão. Acho que se o Barbieri for inteligente nisso aí, ele vai... Por exemplo, o Marlos ontem, um jogador que não decolava, ontem foi um dos melhores do jogo. Sim. Num jogo pode jogar o Marlos, no outro, aí o Vitinho pode ir para um outro jogo. Você tem alguns jogadores jovens ali que de repente estão querendo um espaço maior, podem jogar um jogo desse, o Jean Lucas, por exemplo. Você pode trabalhar com isso aí. Então, acho que se ele conseguir dosar bem e acertar a escalação nos jogos, acho que o Flamengo pode sair desse turbilhão de agosto, mesmo que não saia líder, é aquela coisa. É importante ser líder no final. Você tem que estar ali, entendeu? Você tem que estar com o seu adversário perto, a uma rodada de distância, vamos dizer assim. Sim. E acho que o Flamengo tem material humano para conseguir, se for bem administrado, sobreviver esse mês aí de 9 jogos, né? Tem uma coisa, né, Jean? Isso que o Bertozzi falou, eu falei um pouco também de manhã. Além das possibilidades no elenco, o Flamengo tem alguns jogadores que contratou, gastou muito e tem jogador, até hoje o caso do Giovani, que é um empréstimo e tudo, e que não estavam rendendo, não estavam aparecendo tanto, mas que começaram a mostrar alguma coisa também, o que dá um ótimo sinal para a sequência. Falou do Marlos, que ontem jogou muito bem. O Giovani, que entrou bem nos últimos 2 jogos, foi mal não, é um jogador que está se esperando muito no Flamengo e até agora ele não entregou o que se espera, mas já dá sinais que pode se recuperar. O Coellar é um negócio sensacional, né? O Coellar tomou conta, o Coellar não tinha oportunidade, não, com o Zé Ricardo, nada. O Coellar hoje é quase que indiscutível, né? Sim, verdade. É um negócio impressionante. Então, alguns jogadores estão subindo de produção, estão aparecendo, estão começando a entregar o que é importante para o momento em que o Flamengo vai precisar rodar seu elenco e manter um nível de qualidade ali para continuar na disputa de tudo. Eu acho que essa, William, é uma das vantagens que tem o Flamengo na briga pelo título, né? Uma das vantagens que tem o Flamengo na briga pelo título é a tabela de classificação nesse momento. A outra é um elenco mais farto, né? A outra que, enfim, ainda está chegando o Vitinho, que é um reforço importante. Então, acho que o que a gente não pode é transformar essa discussão, sei lá, que me parece ser mais estética do que qualquer outra coisa, numa discussão sobre a capacidade de brigar pelo título. Porque, de fato, eu concordo com o que disseram os companheiros, nesses 4 primeiros jogos, né, pós-parada para a Copa do Mundo, evidentemente que o desempenho que chama atenção é o desempenho do São Paulo. Eu estou falando de desempenho mesmo, não estou falando só dos pontos conquistados. Eu acho que você não ter a posse de bola, ou você ter muito pouca posse de bola, significa uma fragilidade quando você toma uma pressão absurda do seu adversário. Né? Quando você tem bola na trave, teu goleiro salvando o time o tempo todo, quando você, na verdade, se safa de um mau resultado por conta da sorte. Isso acontece muitas vezes no futebol. É assim, funciona o futebol, muitas vezes é assim. Mas não foi o que aconteceu contra o Cruzeiro. Acho que não foi o que aconteceu contra o Flamengo, embora o Flamengo pudesse até ter empatado aquele jogo. E é claro que se você joga fora de casa contra o Flamengo, fora de casa contra o Grêmio, fora de casa contra o Cruzeiro, não tem jeito. Evidentemente você vai ser pressionado. É difícil você não sofrer absolutamente nada, você não tomar uma pressão. Mas acho que foi uma pressão absolutamente aceitável. Ou seja, o São Paulo jogava de uma maneira consciente, sem bola conscientemente, sabendo contra-atacar, e é o que a gente falava aqui. Se você fosse calcular o São Paulino, talvez você dissesse 6 pontos nesses 4 jogos, tá? Comemoração. 1 vitória e 3 empates. Acho que todo mundo assinava. O São Paulo ganhou 9. Então, de fato, o desempenho é muito acima. O Flamengo teve mais posse de bola, sim, né? Trabalhou mais a bola e tem até jogadores mais com essa característica do que o São Paulo, então é normal que seja assim. E do ponto de vista estético, a mim agrada mais também, eu acho mais legal, eu gosto desse tipo de jogo. Claro. Mas o desempenho foi um desempenho aqui, quer dizer, certamente se você dissesse para o torcedor do São Paulo que ele ia conquistar
7 pontos, né? Foi o que ele conquistou. 2 vitórias e 1 empate. Ele ia dizer, não, quero jogar esses 4 jogos porque acho que é possível ganhar mais, né? Provavelmente o torcedor do Flamengo não contasse com uma derrota para o São Paulo em casa e talvez nem mesmo com o empate para o Santos fora. Então estamos falando ali da matemática desses 4 primeiros jogos. Querer transpor isso para quem tem mais chance de ser campeão agora, sinceramente, é muito precipitado. Né? Até porque a gente nem sabe se os dois realmente, né? A própria exclusão dos outros é absurda, né? Assim, a gente não pode excluir os outros ainda, embora, evidentemente, São Paulo e Flamengo, não só pelos pontos, mas pelo futebol que vem jogando, despontem como os principais candidatos. Até pelo que ensina no ano passado, né, Gê? A gente tratou o Corinthians como campeão consagrado no primeiro turno. E houve um momento ali perto do fim do campeonato que o Palmeiras só dependia dele. É verdade. E a gente não tá falando nem de um time disparado, como aconteceu no passado. Ali a gente chegou quase que a cravar, né? Que todo mundo, acabou. O Corinthians acabou com o campeonato, o título tá resolvido. Não, você por motivos de superstição, né? Não, de análise fria, de olhar para o futebol, de ter anos de janela, de ter visto títulos... Sobrenaturais. Ter visto títulos que tá na mão de um time... Percebemos isso nas suas argumentações aqui à mesa. Entendeu? É isso. Agora, sinceramente, de um jeito ou de outro, até porque, convenhamos, os campeões do futebol brasileiro nos últimos anos, não é que nossa, que futebol absolutamente indiscutível, primoroso, jogando lindamente. Nenhum deles. Aqui o que vale é a eficiência mesmo. E se você procurar um padrão, você vai achar mais defesas fortes, time que faz muito ponto fora de casa, do que exatamente futebol super vistoso. E é um brasileiro dos sonhos... Assim, de falar, esse time como era bom ver e tal. Vamos lá, o Cruzeiro do Alex. Sim. Né? O Santos na reta final de Robinho e Diego. Mas em 2004 foi legal, né? Mas não era assim. Era? Encantadora? Era um time de goleadas, era um time que era bom, era legal de ver. Era legal. Ainda acho o Cruzeiro 2003 mais encantador. Mas o 2004 era muito bom também. E o 2002 é isso que você falou, né? Não, agora, o Corinthians de 15 era um time que jogava muito bem, né? Principalmente no segundo turno, sobretudo. Do campeonato. Mas o turno foi bem. E acho até que encantou em alguns jogos específicos. Alguns jogos específicos. Exato. Não o tempo todo. Particularmente. Exato. Esse lá no outro foi fantástico. Foi fantástico. Então teve um segundo turno muito convincente, não só por defender bem, mas por ser capaz de se impor em circunstâncias muito difíceis. Agora, eu só acho que assim, pelo que a gente costuma ver, e acho que até o campeonato do ano passado foi uma exceção à regra, mas no campeonato por pontos corridos, aquilo que eu acho que é preciso considerar como maior força para um campeonato por pontos corridos, se o Flamengo priorizasse absolutamente o Campeonato Brasileiro, eu acho que seria muito difícil realmente você imaginar. Porque não tem jeito, assim, o elenco do Flamengo é um elenco mais vasto, é um elenco com mais alternativas, com mais opções, mas é muito improvável que a priorização do brasileiro se dê num ponto do Flamengo olhar para a Libertadores e falar, olha, tudo bem, não é que vou pôr o time reserva aqui, mas vamos colocar um time, né, vamos poupar esses dois, isso não vai acontecer. Acho que é muito, a gente não leva... que ser de uma frieza absurda. Isso só aconteceu, acho que com o Grêmio no ano passado, na primeira fase da Libertadores, não no mata-mata. Então, mesmo assim, no grupo priorizou estadual, né? Estadual até. Estadual. Então, assim... Mas aí depende, né? Você faz um jogo, se faz um jogo, por exemplo, não é muito comum isso na Libertadores, mas você faz um jogo ali, primeiro jogo, você faz 3-0, acontece futebol. Aí você, no jogo de volta, dependendo da situação, você consegue dar uma negociada. Só acho que num cenário desse tem mesmo. Um outro detalhe, né? Pensando no Brasileirão, muito a favor do Flamengo, se o Flamengo se mantiver nessa posição. É a garantia de um Maracanã com quase 60 mil pessoas. E nos jogos que fizer fora, exceção feita aos jogos em São Paulo, em Minas, Rio Grande do Sul, com grande massa torcedora rubro-negra. Talvez maioria, né? Em algumas praças. Em e isso também faz diferença na hora de ser campeão, né? Essa empolgação toda, ela tem vários reflexos ali que ajudam o Flamengo nessa disputa pelo título. Mas... Agora, veja, que eu acho que o ponto, e é por isso que eu acho que o momento é de aplausos maiores para o São Paulo, é que antes do campeonato começar, o Flamengo estava no hall dos favoritos. Estava lá já. O São Paulo nem pensar. Claro. Verdade. Ninguém indicaria o São Paulo.
Olha, se o São Paulo fizer uma campanha, se o São Paulo beliscar uma vaga na Libertadores, está de ótimo tamanho. Até pelas contratações que foram feitas, né? E o São Nenê, Paulo tá, não sei quem. neste Diego momento, Souza. candidato ao título. Não, sem dúvida. Se você incluir a relação com a expectativa, aí não tem discussão. Mas eu acho que até deixa um pouco de lado a relação com a expectativa, porque quando a gente teve a parada para a Copa do Mundo, aí a expectativa do torcedor São Paulino já era de briga lá em cima, já era sim de briga pelo título. Acho que né, na parada para a Copa. Eu não sei, Jean, eu não sei, porque na parada da Copa comemorava-se o fato do São Paulo estar entre os 4 primeiros. É, mas... Sim. E já se olhava para o pós-Copa. 4 jogos que vai tirar o time da briga, ou vai deixar muito atrás. É que, na verdade, era uma incógnita, era uma dúvida sobre o que ia acontecer nesses 4 jogos. E aí você volta, e nesses 4 jogos, de um nível de dificuldade absurdo, né? Flamengo fora, Grêmio fora, Cruzeiro fora. E você conquista 9 pontos nas 4 partidas, né? Incluindo aí o clássico contra o Corinthians. Veja, né? A empolgação é absolutamente normal. Da mesma maneira que você diz, o Flamengo podia ter empatado ou até virado o jogo no Maracanã, o São Paulo teve o jogo contra o Grêmio na mão no final do primeiro tempo. Sim. Né? Que o Kahneman tirou a bola na linha fatal do Nenê. Sim. Né? 2-0 ali, Deixava no intervalo, complicado. podia ter feito 12 pontos. O problema é que, assim, acho que as pessoas querem uma contundência até nas análises, às vezes, claro. que não faz sentido. Você pode ser contundente para dar ibope, para dar frase boa, chamadinha boa no site, mas assim, não dá para ter contundência nenhuma nesse momento do campeonato e tendo 2 times como esses, com essas qualidades, né? De um lado a qualidade do elenco e do tipo de futebol. Até porque com o Romero atropelando por fora... Isso, fica difícil, né? Então, aí talvez de chamadinhas. Aí talvez dê para ser mais contundente, mas falaremos disso depois. Já vamos ver a contundência do Juca Kfouri nisso. Só para lembrar o que vocês estão falando aí com relação à expectativa do São Paulo, então lembrar aqui, Nenê era uma grande incógnita, a idade, será que vai dar certo, não vai aguentar, Só um ponto. Cueva dependência, o Cueva largadão. Diego Souza vai ser emprestado para o Vasco, lembra disso? Isso quase foi. Reinaldo. Quem é Reinaldo? Saiu daqui vaiado, por que trouxeram esse bonde de volta? Com relação ao Nenê, ainda pode a temporada ainda pode ser dura para ele. E ontem jogou quarto domingo, já saiu ontem. Né? Até por isso é melhor ele entender que sair até uma preservação do físico Enfim, tem dele, cascas de banana no caminho. Não é um dos melhores elencos, tem algumas deficiências, vai perder o Militão. Hoje o PVC até escreve sobre isso, né? Com toda a razão, né? Parece que os caras, quando vão para a Europa, voltam mais... Né? Por que ele nunca fez isso no Paris Saint-Germain, quando foi sacado? Por que chega aqui já veterano, experiente? Se bem que, Juca, vale lembrar, o Nenê não é um cara com histórico tão tranquilo. Quando o próprio Ibrahimovic chega ao PSG, né, existe toda uma discussão ali. Ele, assim, não é um cara de uma personalidade tão simples assim. Mas acho que o que é determinante para ele, que é indiscutivelmente o principal jogador do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, é entender isso que o Léo falou. Porque, assim, para que ele continue sendo o principal jogador de um time que está brigando lá em cima pelo título, você vai ter que dosar, sim. Claro. E pode ser dosar, né, eventualmente, sei lá, não jogando a Sul-Americana, que para mim deveria ser indiscutível. Nesse momento é indiscutível. Né? O Nenê não joga a Sul-Americana, não vai jogar a Sul-Americana, vai jogar só o Brasileiro. E também dosando e poupando em determinados jogos, não o jogo inteiro, mas em alguns momentos, para que ele consiga manter esse ritmo. Pô, o Cristiano Ronaldo, né, já é um cara que na última temporada jogou menos do que estava acostumado a jogar. Você vê como que o futebol tendo pode ser... todos os cuidados que tem com o corpo e tudo mais. Pode ser terrível, né? Quer dizer, ele saiu, em seguida houve o pênalti. Se o Barcos empata, talvez ele fizesse uma crise. Porque... Então, mas não teria sido por conta da saída claro que dele. não, mas a imagem, né? Do ponto de vista dele, tá vendo? Me tirou, os homens empataram. Eu estava controlando o jogo no meio de campo. Eu acho assim, a insatisfação da saída na hora, enfim... Eu acho... claro que o gesto não ajuda. Eu sou mais capaz de entender que um moleque faça isso do que um jogador experiente como ele. Ele sabe que está tudo... que na hora que ele sai, a câmera está em cima dele. Na verdade, assim, em que pese a boa fase do São Paulo, mas assim...
ficou por um fio Isso. do início de crise ontem. Isso, Se ele ficou. sai, o São Paulo toma um empate, a história poderia ser completamente Crise é um outra, né? pouco forte, Não, crise não, já teria os Ficou até legal, porque já teria o depois a câmera repórter. pegou ele comemorando a Exatamente. perda do pênalti. Já teria o repórter aí, o que você achou de ter saído do jogo, né? Mas acho que o importante é isso, é a reação do cara, assim, isso que eu ia dizer, assim, acho que uma insatisfação ao sair de campo, claro, sem ser muito exagerada e tal, que foi um não assim, né, milimétrico, assim, ó. E esse eu? Não, eu. É, o eu na hora Como do... eu? Então, mas eu acho assim, tudo depende das reações que você tem depois. Então, a comemoração do gol do jeito que foi, e depois você também tem que dar entrevista dizendo, não, eu entendo, na hora eu fiquei... Na hora eu fiquei. Acho que isso é normal, o cara ficar de cabeça quente na hora, contanto que depois Até bom. ele deixe claro Isso. que tá tudo absolutamente bem, que ele entende a substituição e tudo mais. Porque senão, realmente, pode acontecer de começar a se gerar uma questão que, inclusive, no Vasco aconteceu, né? Aconteceu com o Milton Aí, Mendes. diz quando que o Milton também Mendes não E é- ele vai sair em muitos jogos. A não ser que o Aguirre enlouqueça e queira usar ele 45 minutos todo jogo, 90 minutos. Não vai acontecer. A normalidade é que ele saia em muitos jogos. Alguns com vitória, outros com nem tanto, mas vai ter que sair. E ele já ficou muito jogo que ele ficou até o fim, né? Sim. Substituiu 3 vezes e ele continuou. Mas acho que a maratona não vai permitir. E Vai sair. é um momento que a gente está vendo até o melhor momento do Diego Souza no São Paulo, né? Sim. E eu fui super crítico dos valores envolvidos, né? Achava Sim. Todos nós. Loucura. Achei bem Todos loucura nós, mesmo, né? Ontem, no final do jogo, ele foi fundamental, cara. Segurando a bola na frente, deu caneta, carregou 2, 3 marcadores com ele. Isso, Parece que ele entendeu, isso no final né? do jogo, né? Tem um mérito do Aguirre aí nessa Não, brincadeira. tem né? muito, né? Porque o momento do afastamento, ele falou, ó, pra jogar comigo é assim, assim, assim. Se você fizer isso, 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 você vai jogar. Senão você não vai jogar. E acho que ele foi muito bem nisso aí. Tanto que ele entendeu o recado, né? Essa é uma diferença entre Aguirre e Barbieri? Porque, por exemplo, o Aguirre é um cara que chega, tem conversa com o Diego e tal, vai pontuando, vai acertando. O Aguirre é um cara que já tem experiência em Libertadores, final de Libertadores, eliminações, treinador que já foi demitido, já passou por tudo, né? E chega com essa casca, tá? O Barbieri, por exemplo, por ser um treinador novo, Sim. uma situação similar, Luvas de pelica. vocês acham que é diferente? É diferente. Assim, sacar, de repente, aquele cara que não tá... preciso tirar esse cara, preciso tirar esse cara, preciso tirar esse diferente. cara, tira um... Pôr o Guerreiro no banco não chega a ser um problema neste momento. Mas Talvez tirar o não. Diego do time é. Então, essa é uma questão. É, claro. Essa é uma questão. Claro. Aí depende muito da habilidade dele, jovem, de ser capaz de negociar isso no dia a dia, né? De ter o cara próximo a ele para a eventualidade de ter que fazer, olhar no olho na saída. Sim. A questão é a seguinte, Não me entrega. esses técnicos mais novos, eles precisam dos resultados. Sim. Eles precisam do respaldo dos resultados para fazer o que eles consideram correto e melhor para o time. O Mauro falou muito aqui já, né, sobre o fato do Barbieri eventualmente não tirar ou até voltar com algumas peças que Sim. talvez não tivessem feito por merecer a volta, porque são caras grandes, porque são caras mais pesados. Agora, não tem jeito, quer dizer, isso faz parte também da administração. Eu acho que cada técnico sabe ali o seu limite e aquilo que tem que administrar. Não adianta a gente querer tratar diferentes como iguais, né? Estejamos falando de jogadores, estejamos falando de técnicos. Eu acho que tem técnico... Eu lembro sempre do Bola da Vez do Roger Machado, quando ele esteve aqui, acabou não resolvendo muito a questão dele, mas quando ele falava que ele sabia que ele... no Campeonato Paulista, precisava sim escalar os caras pesados, porque ele precisava lutar no Campeonato Estadual pelo cargo dele, pela manutenção, também por isso, né? Pela manutenção da sua posição ali. Ele precisava dos resultados imediatamente. Eu acho que o Barbieri também sabe que ele, para administrar um grupo, precisa considerar tudo. Evidentemente, a prioridade dele tem que ser quem vai me dar maior rendimento em campo, né? Quem vai me dar maior chance de vencer um jogo. Mas vamos dizer que ele esteja na dúvida entre o cara grande e o cara menos pesado. Menor, e ache que, putz, a diferença é muito pequena, entendeu? Talvez esse menor fizesse mais sim. Não, mas aí ele vai escolher o grande
Porque, enfim, O Zé Ricardo fez muito isso ele no precisa começo. considerar muito isso, tudo, né? exatamente O isso. contexto. Acho que é normal, Sim. o cara E precisar outra, fazer isso. você não administra isso. Mesmo no São Paulo, com a Gui sendo mais experiente, tem um respaldo ali, Lugano, Ricardo Rocha, Raí, são caras que, se precisar falar com o cara, eles vão lá e falam. O próprio Nenê, ontem os caras já chegaram lá e falaram com ele. Né? Então acho que no Flamengo tem que ser igual. Se não dá, tem uma gestão de um vestiário, às vezes não é um cara só o técnico. É bom você fazer essa observação, porque é digno também de aplauso o trabalho que esse trio está fazendo, evidentemente, né? Mas eu quero pontuar aqui, achei um exagero do Raí fazer a crítica que fez aos árbitros cariocas. Isso também foi, né? também achei. Até porque os árbitros paulistas vinham apitando os jogos do Flamengo. Né? Na mesma proporção. E não é mais. moderno, como se imagina a atitude do Raí, esse tipo de pressão. Não combina com ele. Não combina com o Raí. São coisas que você Espero espera dos dirigentes à moda antiga. Isso, né? espero que ele reflita e não faça mais isso. Não, e Tenho essa coisa de certeza que ele ficar fará reclamando de arbitragem... infelizmente é o padrão no futebol brasileiro. Mas você reclamar de arbitragem de antemão, você reclamar, às vezes você não reclama do lance, quer dizer, você reclama da escalação do árbitro, porque um é carioca, porque o outro é paulista, como se houvesse também uma grande... Eu acho uma bobagem, sinceramente, esse negócio do árbitro, do estado do árbitro. Também acho. E aliás, basta você ver até os resultados, tanto de Flamengo com árbitros paulistas, como do São Paulo. Agora, a com CBF árbitros podia cariocas. facilitar um pouco a vida. Tem mais 500 estados da federação, né? Bota um juiz de outro lugar. Eu não sei Qual é o problema? Tem juiz no Brasil inteiro. Põe um mineiro, põe um gaúcho. Sexta rodada Mas do sabe qual é o disso, problema? A gente está focado em Flamengo e São Paulo. É Por isso. exemplo, pela vaga na Libertadores briga o Grêmio, briga o Inter. Não, briga o eu Cruzeiro, o Atlético. concordo, mas para Aí que ninguém vai evitar vai tirar só os esse caras que não tem zum, time. que para mim é uma idiotice, não custa nada, né? Então, mas é que zum sempre vai se achar um eu acho motivo para sim, Eu sei, chorar. mas esse é simples, mas esse é Johnny. simples de resolver. Mas eu acho que o mais simples de resolver é não ter o zum. Ah, claro. Não, Quer esse é o mais complicado de resolver. porque Não, eles falam. mas é aquilo que a gente falava aqui na semana passada, né? O presidente do Galo fez um charivari, chamou a CBF de lixo, e todos estamos de acordo que a CBF é um lixo, mas porque o cara marcou uma falta falta no meio errada do- no meio de campo, que resultou num gol depois de duas cabeçadas. Imagina hoje. Imagina hoje. Que o primeiro gol do Bahia tava foi impedido. impedimento. Né? O Gilberto estava impedido. Vai chamar a CBF do quê? Pois é. Né? Já gastou. Isso, já gastou. Já gastou. Não é por aí. E quer dizer, agora que o 7 Câmara, o 8 Câmara, o 9 Câmara faça isso, não me surpreende. O Raí me surpreende, e é por isso que eu estou falando. O Raí não pode fazer isso. Não, o Raí entendi, não pode entendo, fazer isso. Então, é que vira aquela... É uma engrenagem, né? Peraí, eles estão reclamando da arbitragem paulista, então eu vou Então reclamar da vamos, arbitragem E carioca. é assim, isso cria uma cultura de suspeita no campeonato. Isso. E a gente nem virou o turno ainda, cara. Tem tanta coisa legal pra falar do campeonato. Isso é incrível, pô. né? A gente não tá nem na Quer dizer, virada o momento do turno, mais já estão esperado da falando. semana vai ser a escala de arbitragem, pô. Com tanta Não, e coisa assim, legal se você acontecendo. abrir o precedente, porque é uma bola de neve, né? Não, pera um pouquinho. Então, eu sou o São Paulo, eu não quero árbitro carioca, tá bom. Então vamos colocar um árbitro mineiro pro jogo contra o Grêmio. O Grêmio vai falar assim, não, mas esse árbitro mineiro não pode, que esses caras vão favorecer o São Paulo, porque o Atlético tá brigando com a gente ali pela vaga, não sei o que, vai favorecer o Atlético. Não, claro, Você vai começar... você não tem tem uma mais escala árbitro. impossível. Aí você tem que Escala trazer vira árbitro impossível, da é Argentina, impossível. do Uruguai, do Chile, do Vira escala Panamá. impossível. Vira uma escala impossível, né? Na Copa do Mundo, apitou árbitro argentino, depois da França eliminar a Argentina, apitou bem. Hoje em dia, com a fiscalização que há, quer dizer, não estou querendo de forma alguma dizer não desconfiem de nada que... Não, a gente sabe, infelizmente, com alguma frequência o futebol é assolado por escândalos de arbitragem. Mas fica uma coisa impossível. Né? E depois de um jogo, reclamar daqueles 3 cartões amarelos, Não, pelo claro que amor não. de Deus, os Claro 3 que não. cartões amarelos eu daria, Isso, você daria, isso. todo mundo daria. Com certeza. Você falou em cascas de banana. Sim. Quais são as cascas de banana nos elencos? A gente já falou aqui que tem a casca de banana para o Flamengo, que é lidar com as 3 competições e tudo, a diferença de algumas questões envolvendo as 2 equipes. Em termos de elenco, quais são os desafios do Aguirre e do Barbieri com relação ao elenco? Porque a gente olha assim e parece que as coisas estão bem arrumadas, mas... Do Aguirre, embora o São Paulo tenha um calendário daqui para frente mais suave do que o Flamengo, eu acho que a questão do elenco, da quantidade de jogadores e da diferença entre titulares e reserva, para mim é muito importante. Diego Souza e Nenê. Quando tiver aquela sequência 4 domingo, 4 domingo, 4 domingo, esses caras não vão conseguir jogar tudo isso. Esse é um ponto. Segundo ponto,
o Militão, que vai embora. Acho um jogador importante. Ontem ganhou com um passe do Reinaldo, que foi incrível, não fez falta nenhuma, foi um jogo. Eu acho que o Militão vai fazer falta, embora o Bruno Pérez está chegando e tudo mais, mas são jogadores bem diferentes. Acho que assim, tem muitos jogadores no banco de reservas que são jovens, que estão entrando aos poucos, que entrar agora nessa fase boa funciona. Everton ontem. Entrou, gol, o outro menino que entrou no meio do campo, legal e tal. O Luan. Entrar mais na roubada é difícil. Vê às vezes que precisou de caras como o Shailon e como o Lucas Fernandes. São bons jogadores? Podem ser bons jogadores. Mas na pressão é difícil fazer jogar. E acho que esses caras talvez sejam necessários em algum momento da temporada. Acho que a Sul-Americana é muito interessante para esses caras. Eu acho que é exatamente isso. O próprio Carneiro, que agora parece que tem condição de jogar mais. A Sul-Americana pode ser ótima para esses caras. Jogar e tal, com menos pressão. É diferente você estar numa campanha boa como está o São Paulo, a torcida junto, o time indo bem, e aí você coloca esses caras rendem, como foi ontem. Ter esta conversa com a torcida, explicar isso para a torcida. Né? O São Paulino está disposto a aceitar qualquer argumento para manter essa campanha boa no Brasileirão, claro. No caso do São Paulo, eu acho isso. Vai perder jogadores com cartão o tempo todo, porque o elenco é curto pelo jeito que o São Paulo joga. O São Paulo morde o tempo todo. Sim. Tá sempre sujeito a tomar cartão. É o Hudson no jogo contra o Grêmio. Tomou cartão, acabou o jogo para ele. Virou outro jogador. Lembre-se daquele jogo. Ele tomou um cartão, ele não podia ter mais tomado o cartão, ele parou de desarmar, porque ele podia ser expulso a qualquer momento. Aguentou até o último minuto. Verdade, não foi expulso, mas virou um outro jogador. E o São Paulo é um time que vai tomar muito cartão o tempo todo. E o Aguirre tem uma característica de pensar sempre no próximo jogo. Raramente você vai ver o Aguirre falando, eu tenho um jogo no fim de semana, mas na quarta que vem tem não sei o que lá, então vou pôr. Não vai fazer isso. Ele vai jogar sempre com o que ele achar que tem que jogar. Então eu acho que essas cascas de banana no elenco do São Paulo. No lado do Flamengo, eu acho que talvez seja outra coisa. Eu acho que vai ter que acomodar jogadores que estão chegando, como o Vitinho. Tem chance de ser titular? Muita chance de ser titular. Mas... Tem para ser titular absoluto, por isso. Chegar chegando, sim. Né? Sim. Opa! Mas acho que não, chega para ser. Chega para ser titular. Titular. Mas assim, vai ter que fazer escolhas. Vai ter que pôr gente no banco, vai ter que escolher esse ou aquilo que o Jean estava falando. Um técnico que não é um cara muito grande, ainda vai ter que fazer algumas escolhas que talvez sejam mais de nome e menos de desempenho. Então, mas acho que as cascas de banana piores estão do lado do São Paulo. Eu acho que assim, o Flamengo... E a temporada do Flamengo daqui para frente tem muito jogo. Não, sim. O Flamengo tem que, para mim, a questão principal é saber gerir bem esse elenco nas 3 competições, né? Eu acho que o elenco do Flamengo é bom. Talvez hoje precise se tivesse que ser uma contratação, um substituto pro Coelar, né? Um cara para jogar ali como um volante em que a torcida possa confiar, né? Porque o Rômulo não é esse cara. Não, o Rômulo não é. A torcida não confia com razão, porque ele, nas oportunidades que teve, deixou a desejar. Mas acho até que essa gestão dos caras grandes, né? Coisa que em tese poderia ser difícil para o Barbieri, não é tão difícil assim. Se você considerar, né, um ataque titular ali, enfim, meio ataque titular com o Diego, o Everton Ribeiro, o Vitinho, e aí o Uribe, né? Acho que o Uribe é o cara que está despontando para ser o cara ali, o centroavante. Para se provar ainda, né? Cedo. Precisa, mas enfim, ele acho que vai ter oportunidades para isso. O Guerreiro me parece que nem vai ficar, né? A gente não sabe exatamente a vida do Guerreiro. Já não vai viajar para enfrentar o Grêmio, né? Dores na perna. Acho que essa altura, acho que ninguém está mais contando com o Guerreiro. Então, e se aí ninguém está mais contando com o Guerreiro, não vamos dizer, no setor do campo mais complicado, aquele mais difícil, nem tem muita discussão, muita dificuldade para a gestão desses caras por parte do Barbieri. Porque os pesados começaram a jogar bem, né? Eles têm rendido bem. Então, Diego, o Everton Ribeiro e imagina-se o Vitinho jogando bem. Esse é o trio de meias ofensivos titular ali. Você vai ter o Uribe, pode mudar o centroavante, vai ser o Henrique Dourado, vai ser o Uribe, vai ser o Guerreiro. Não sei, mas acho que vai depender do número de gols e do rendimento, mas não é também um elenco de uma gestão tão complicada assim. É verdade. Eu acho que do ponto de vista talvez o Nenê seja mais complicado que qualquer cara do Flamengo. Porque se você tira o cara no fim do jogo, o cara reclama, é um problema. Então, talvez ele seja mais complicado.
E do ponto de vista de peças, para mim é principalmente realmente esse substituto do Cuéllar, né? Você pode discutir um pouco as laterais, mas mesmo na zaga onde havia um problema, agora o Hever voltou, então você tem alternativas que vinham sendo alternativas confiáveis, né? Como titulares. Então, realmente, eu acho que o Flamengo tem um bom elenco, mas tem que saber administrar esse elenco e gerir esse elenco, para mim, pensando principalmente no Campeonato Brasileiro. Você quer uma chamadinha boa para nossa página na internet? Boa. Opa, vamos lá. Câmera no Juca aqui. São Paulo termina o turno na liderança. Que isso? Opa! São Paulo Que termina. isso? Então mostra os jogos aí. Vamos lá. Termina o primeiro argumente, turno, né? Porque eles vão subir argumento. esse vídeo. São Paulo faz 3 pontos contra o Vasco. Mostra aí a tela enquanto o Juca fala. São Paulo faz 3 pontos contra o Sport. São Paulo faz 3 pontos contra a Chapecoense. Isso aí é o famoso empolgou. Empolgou. O Flamengo não faz 3 pontos contra o Grêmio em Porto Alegre. Faz quantos? Um no máximo. Ah. Terá dificuldade para fazer os 3 pontos contra o Cruzeiro no Maracanã. E não faz 3 pontos contra o Furacão em Curitiba, onde o Flamengo invariavelmente se dá mal. São Paulo invariavelmente se dava mal também, foi lá e ganhou. Lá ganhou. Isso aí. A fase do Atlético. Estou dizendo, são 2 pontos de diferença. Então, o São Paulo mas eu termina quero, o primeiro mas você cravou que o São Paulo fará 9 pontos. Eu queria que você cravasse a pontuação Esse do Flamengo. esporte fora aí, não sei não, viu? Eu também não sei, não. Eu sei. Tá muito O seguro Juca, vocês aí. O empolgou. o Juca não só colocou o São Paulo na liderança, como deu uma boa margem. O pior cenário, o melhor cenário pro Juca, pro Flamengo, pelo que eu entendi, é 1 ponto nos 3 jogos. Flamengo- 3 pontos, né? 1 ponto em cada Isso aí jogo. ele tá dando 4 O Flamengo pontos. faz de 3 vantagem do pontos. São Paulo, né? Mas faz O 0 Flamengo contra o faz Grêmio? 3 pontos e o São Paulo faz 9 pontos. Que isso? São Paulo, Que isso? portanto, Não. 6, tá 2 atrás, termina o turno 4 pontos na frente do Empolgou. Flamengo. O Flamengo faz 0 contra o Grêmio? O Flamengo faz 3 pontos nos 3 jogos. Eu acho que esse é um ótimo jogo pro Flamengo. Considerando que o Grêmio vai Jogar com o time- com o time reserva. Tem isso a considerar. O Grêmio e já deu sinais de que talvez possa ser um time até parecido com o Os jogo 3 de pontos que o Chapecó. São Paulo não conseguiu ganhar lá, o Flamengo pode ter chance. Tem outra questão também que acho que é importante para o Flamengo administrar. A possível ou possíveis eliminações. Ah, sim. Copa do Brasil, Você tá pegando Libertadores. Grêmio e Cruzeiro. Isso. É tão possível passar as duas quanto cair nas duas. E não há nenhuma surpresa aqui. O quanto passa em uma e cai na outra. Então, Tudo exato. possível. Não há resultado anormal nesses não há, confrontos. E há que lembrar também Mas que eu uma estou eliminação cumprindo vai aqui pressionar o outro. O desafio feito pelo Jean para dar uma chamadinha Realmente. nossa página. Eu só e quero dizer algumas que eu não ofensas tenho mais talvez. responsabilidade alguma coitado do sobre as Jorge. chamadas do site, João, sobre o conteúdo editorial do site. Eles estão de parabéns, ótimo trabalho, mas só deixar claro que eu não tenho mais Não, responsabilidade. sempre tem uma influência. Senão vem no cara, meu que Twitter sabe. aqui depois. Sempre tem uma influência. Ele pede sempre, ajuda lá o pessoal do site. Mas aí o que o Bertozzi está falando é legal, porque é o seguinte, o que eu estou imaginando aqui é assim, se o São Paulo for eliminado da Sul-Americana e permanecer ali no Brasileiro brigando em Segue cima, a o vida. torcedor do São Paulo não vai estar nem um Tá pouco nem incomodado. aí. Tal qual o torcedor do Corinthians não Corinthians ficou isso. incomodado com a Salvou o eliminação da Corinthians. Sul-Americana. Salvou Depende do que acontecer no brasileiro. Não, mas Sim, é o que eu tô claro, falando. a Sul-Americana é agora, Permanecer São Paulo ali não vai em estar fora cima. da briga. Não, sem Se dúvida. permanecer ali em cima, né? Mesmo que não faça esses 9 pontos aqui do empolgou, mas permanecer ali em cima, ficar na briga e for eliminado da Sul-Americana, eu imagino que o comportamento será igual ao do torcedor corintiano ano passado, dúvida. quando o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana com 2 empates lá com o Racing e Mas vocês não estão ok, descartando. A maravilha. Copa e do segue- Brasil com 2 Vocês empates não estão com o Inter. desprezando a fila do São Paulo? Mas essa fila não pode ser resolvida com o brasileiro? Não, pode, Não é o mas- Arnaldo mas- que fala mas aqui que a o Sul-Americana é a Sul-Americana segunda não divisão. tira Pode, da mas é fila. difícil. A Sul-Americana não tira da Não, fila. eu concordo, não tira da fila. Pra mim, tira. Não, eu acho que vale ganhar, Pra mim, tira. mas tendo o brasileiro Não, eu sei disso, Se a só que- comparação é com o brasileiro vai ser maior. Mas o brasileiro... Muito grande. É claro que é, gente. Mas, Não, e a pera um diferença... pouquinho. Tanto que o São Paulo... Qual é o último título do São Paulo? 2008. Ah, do Sul-Americano, 2012. E qual é o valor que se dá quando se fala da fila? Não, Não falaria São Paulo da tá fila. 10 anos na fila ou tá 6 anos É, na fila? então. 6 anos. Não, pra mim tá Você 10. considera a Sul-Americana.
Claro. Ah, gente, pelo amor de Deus, o Sul-Americano tira da fila. considero. Né? Pô, o Flamengo levou da fila, não. 200 mil pessoas no Maracanã ano passado, invasão, não sei o que lá. Só para deixar claro, se é para fazer escolha, é evidente que para ser campeão brasileiro é muito melhor, não dá nem para comparar. Mas se o São Paulo não ganhar uma, ganha a Sul-Americana, para mim sai da fila. Eu sei, mas assim, a Sul-Americana Essas tem coisas- muita fase ainda pela frente. Nem é um campeonato tão fácil. A Sul-Americana tem uma fase antes das oitavas ainda. O caminho é muito grande. Coerente comigo mesmo. Por esse raciocínio, o Corinthians não ficou 23 anos na fila, porque ganhou o Rio-São Paulo nesse período. Não, mas não existia O Corinthians não ficou mas não tinha. 11 anos sem ganhar do Santos, porque ganhou do Santos diversas vezes nesse meio tempo. o Corinthians- Mas no Campeonato Paulista não ganhava. É um bom É exemplo. o que valia. O Corinthians ganhou tudo nos últimos anos. Se o Corinthians for campeão da Sul-Americana esse ano, vai. Pô, legal. Vai ser a maior Vai festa. valer o título, não? Claro, vai ser a maior Então- festa. Como valeu da Supercopa, Sim. porque foi contra o São Paulo. títulos Valem, mas Isso. a questão é, Como você o tem que Inter, depois de considerar ganhar o a Libertadores e contexto. Mundial, ganhou a Sul-Americana e fez Isso. muita festa. Mas é que assim, eu acho que você precisa É. considerar o contexto. A gente está falando de um campeonato brasileiro que está chegando à sua metade, como previu pai Juca. O São Paulo estará na liderança. com... Acho que isso foi uma secada monstruosa. Tudo bem, Pontos pô. corridos, só 3 campeões de turno não ganham Mas título. assim, independentemente da previsão do Juca se confirmar ou não, a gente está falando de um time que chega à metade do Campeonato Brasileiro brigando pra valer, né? Assim, a gente imagina que o time possa, até por ter um calendário muito mais tranquilo que os seus rivais, brigar de verdade pelo título brasileiro que tem um tamanho gigante. Diante disso, sinceramente, não é abrir mão da Sul-Americana e dizer não quero jogar a Sul-Americana. Não, é você colocar um time alternativo na Se acontecer, Sul-Americana. aconteceu. Se não Isso aí. acontecer, não aconteceu. E se conseguir ganhar, conseguir levar com Os o time moleques pra alternativo, ficar beleza. cascudo. Mas é alternativo Só que mesmo. vai chegar no fim do ano lá, por que poupou, pois o moleque caiu fora lá bom, na, aí, nas tio, quartas de aí, final. aí, Mas é tratar. Aí tem um monte de gente que eu você tem que fazer acho. isso. Gente, mas você tem que fazer Não estão escolhas. falando do Corinthians que ganhou todo Se ano. o Estão falando Grêmio do São Paulo que não ganha não ganha Libertadores seis. ano Não passado. estão falando do Corinthians que está ganhando todo ano. Estão falando do São Paulo que não ganha há muito tempo. Mas tudo bem, Tino, mas sim, vai ter... Não, é claro que você vai falar, o que você Vai quer ter ganhar, o gente brasileiro no fim do ou ano. o sul-americano? Eu quero o brasileiro. Mas você Mas, só mas tem... quem tudo quer, nada tem. Sim. Pior será, muito pior será, se o São Paulo jogar com força máxima na Sul-Americana, não ganhá-la, e não ganhar o Brasileirão também, nego vai dizer, também foi jogar com a força máxima na Sul-Americana. Eu entendo, Acho que mas- aí você tem que fazer uma escolha. E tem que ter Pra mim, coragem. a escolha é Tem que ter clara. coragem. Pra mim, a E escolha aí, é clara. e bancar, e falar, olha, depois, se eventualmente o São Paulo faz essa escolha, abre mão da Sul-Americana, abrir mão que eu digo joga com o time... Não é abrir mão, você coloca um time Isso, é o que eu tô falando. mudando os É o que eu tô jogadores, falando. mas você coloca o time pra tentar ganhar o jogo. ganhar Não é com tão- outro isso jogo. não é tão E simples depois pro São perdendo o Paulo, né? brasileiro, você fala, Tem um não, elenco- fizemos a escolha certa, a gente tem que tomar decisões, são decisões importantes, são decisões que é fácil depois você avaliar e falar, não, tá vendo, perdeu os dois, ou ganhou esse. Essa é a hora de pôr o Jean pra jogar na Não, Sul-Americana. eu concordo, eu também acho, mas eu acho que o elenco do São Paulo não é essa Coca-Cola toda. O Jean goleiro que veio do Bahia. O elenco do São Paulo não é essa coisa toda que vai falar, não, vamos trocar, todo mundo vai pôr a molecada ok, lá mas e a experiência é boa pra eles. Tá voltando o Rodrigo Caio, tem que dar campo pra ele. Agora sim, do outro lado da moeda. É, que eu a queria gente falar tem sobre o Flamengo. É isso, do outro lado da moeda, o que é mais importante? É evidente que o rubro-negro também sonha com ganhar a Libertadores, desde 81 e tal. Mais que tudo. Mas, de novo, é praticamente 50-50 esses confrontos. Os dois. Com o Grêmio e com o Cruzeiro. Então, como é que vai lidar com a eventual frustração de duas eliminações? Porque se lidar com maturidade e falar, putz, mas agora, cara, 100% aqui no Brasileiro, se for... Brasileiro vira obrigação, a torcida vai aí, tentar. então, não pode estar como obrigação, mas vamos direcionar as forças aqui. Mas se for, putz, duas eliminações seguidas, que bode e tal, que crise, fora fulano, fora cicrano. E às vezes isso acontece, né? O time tá bem e assim toma uma porrada, toma duas. E pode acontecer. E assim, você falou 50 na Copa do Brasil e na Libertadores. E na fase seguinte vai ser 50-50 se passar e depois 50-50. Então, para mim, para o Flamengo, essa discussão ela é assim, menor ainda. Porque o Flamengo tem o elenco que tem a capacidade que tem. A gente falava desde o começo do Campeonato Brasileiro que times como Flamengo, como Palmeiras, como Cruzeiro e até como o Grêmio deveriam olhar com mais atenção, com muita atenção para o Campeonato Brasileiro. Bom, você está chegando na metade do campeonato. O Flamengo é líder desse campeonato. Me parece que, assim, você escalar um time misto, alternativo no Campeonato Brasileiro,
você está diminuindo as suas chances naquele campeonato em que a sua possibilidade é indiscutivelmente a maior. Pelo contexto todo, pela situação em que o Flamengo se encontra, a possibilidade dele ser campeão brasileiro é indiscutivelmente maior do que a possibilidade dele ser campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil. E aí, sinceramente, eu acho que não faz sentido. Não quer dizer que... Nem a Libertadores? O quê? De dar valor, enfim, priorizar. O valor... É que é isso, a Libertadores, dificilmente você vai ter um confronto em que você vai ter... Isso, uma chance 80% de passar, chance de passar. Vai ser sempre 50-50, mais ou menos. Você pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas assim, o contexto favorável ao Flamengo, ele é muito mais no brasileiro do que nas outras competições. Então eu acho que até porque o Flamengo também tem uma pressão para conquistar títulos. O São Paulo está na fila, mas o Flamengo precisa de qualquer maneira... É grande, hein, Jean? Ganhar um desses três. É que agora de preferência não a Copa do Brasil. Perfeito, com você. Então, assim, o Flamengo acho que tem uma chance muito maior de ganhar o brasileiro do que os outros. Não quer dizer que nos outros a chance seja pequena, mas ela é dividida com várias outras equipes, como era na Copa do Mundo, por exemplo, né? A França, a Alemanha, a Espanha, o Brasil, Bélgica e tudo mais. Então, para mim, o Flamengo não tem que pensar. Claro, não quer dizer que vai deixar totalmente de lado, principalmente a Libertadores, mas sei lá, se o departamento médico, físico do Flamengo chega para o Barbieri e diz o seguinte, Diego, você pode escalar ele em um dos 2 próximos jogos. Um é a rodada do Brasileiro e o outro é a Libertadores. Sério, pra mim... Primeiro ou segundo jogo? Para o brasileiro. Pra mim é... Ida ou volta? Pra mim é brasileiro. Ida ou volta? Pra mim é brasileiro. Não, tudo bem. Tudo bem. É claro, evidentemente que se a gente tá falando o Flamengo vai jogar com o Paraná em casa. Então. Tem esses contextos, evidente. Mas tô falando de jogos de grau de... Eu não entendi bem. Entre ser campeão brasileiro e da Libertadores, você prefere ser campeão brasileiro? Não é que eu prefira ser campeão brasileiro. É que eu acho que a chance do Flamengo... Não, eu sei, mas... Você tá menos na mão do imponderável. Isso eu estou de acordo. Mas... Não, acho que não dá pra dizer que prefere ser campeão brasileiro. Não, é que eu entendi que você dá mais valor ao título brasileiro do que o da Libertadores. Não, tem muita gente que pensa assim. Eu acho muito parecido o valor dos dois títulos. Eu vou te falar, eu com toda a franqueza do mundo, eu prefiro o brasileiro. Então, é isso que eu tô falando. Eu também, mas por outras questões. Sim, não, porque eu acho que é um campeonato que comprova mais a sua qualidade do que a Libertadores. Não é só isso, quer dizer, por todos os imponderáveis que há na Libertadores, por todas as bagunças que há na Libertadores. O brasileiro comprova mais a sua qualidade. Eu hoje em dia falo isso de boca cheia. Eu também acho. Porque antes eu não podia falar, porque o nego dizia, corintiano, tá desdenhando, ganhou. Eu fiz, basta olhar no blog. Eu fiz uma charge, encomendei uma charge no dia em que o Corinthians foi campeão da Libertadores, dando uma marretada na Libertadores, um pedacinho. Era isso que vocês queriam? O Corinthians tá aqui, um pedacinho para cada um. Agora, eu, como corintiano, era a favor de que o Corinthians não disputasse a Libertadores seguinte. Para dar um exemplo. A gente acha isso uma bagunça, a gente acha a coisa de jogar na altitude um absurdo, a gente acha que pegar um avião e depois ter que subir 4 horas, o outro absurdo. Então, assim nós não jogamos mais esse troço. Porque a Libertadores é feita para os de língua espanhola. Sim. Não é feita para os de língua portuguesa. Eu acho isso. Então, eu valorizo muito por mais o culpa da Brasileirão. CBF, mas enfim. Isso. Aí a gente... Claro, evidente. Vamos para o nosso primeiro intervalo. E você, torcedor de São Paulo, faça as suas orações. Água benta, isso tudo, porque depois da história aqui dos 9 pontos, fiquei até preocupado, viu? Se proteja, viu? Que absurdo, não? Vamos pro intervalo e a gente volta já com Análise lindos clínica. gols. Tem gol do São Paulo, tem gol do Flamengo, né? Gols dos líderes. Tem gol do Corinthians. Se não tiver, claro eu que levanto e tem vou gol embora. do Corinthians. Romero. Mas tem também Filipão, tem Cristiano Romero, tem Cuca, tudo isso. Daqui a pouco. Já.